Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já podemos encontrar? Capítulo 1, versículo 4 ao 6. Amém? Podemos ler? Amém. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, que guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nessa palavra, irmão, nós sabemos que Neemias, ele foi usado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, né? Nós sabemos que para ele não foi fácil, pois ele estava ali na presença do rei e alguém veio dali, daquela cidade, daquele lugar, e ele perguntou como estavam as pessoas que haviam ficado ali. Ele, infelizmente, ele soube a notícia muito triste, que deixou ele muito abalado, assim, muito triste. E a tristeza dele foi tão grande que, como ele era copeiro do rei, né, ele estava ali servindo o rei, e o rei percebeu que ele estava muito triste e perguntou para ele o que estava vendo. O que está acontecendo contigo? Por que estás assim, sendo que tu não estás doente? O rei perguntou para ele. Aí ele pegou e falou, temendo, né? Falou para o rei: Ah, rei, não tem como eu estar feliz, pois fiquei sabendo que a cidade onde estão enterrados meus pais, ela foi totalmente destruída. E não tem como eu ficar feliz, pois eu não sei como fazer para ajudar aquele povo, para ajudar aquelas pessoas ali. E o rei prontamente se preocupou, né? Perguntou para ele o que ele poderia fazer, né? Perguntou para ele o que ele poderia fazer para estar ajudando. E ele pegou e pediu, né? Falou assim: Ah, rei, ô rei, vive para sempre. O Senhor se parecer bem diante dos teus olhos, eu lhe peço que me dê uns dias para que eu vá até ali e faça alguma coisa por aquele lugar. E aí
o rei perguntou para ele quanto tempo, né, que ele iria precisar, e ali ele concedeu e falou para ele que ele poderia ir. Aí ele pegou e pediu do rei, porque eu acredito que estava havendo ali uma grande confusão, né, porque as fronteiras estavam fechadas, né, creio que era isso que estava acontecendo, porque ele pediu cartas, né, para o rei, para que o rei autorizasse ali, mandasse alguma coisa por escrito, uma carta para que ele entregasse para as pessoas que estavam ali na fronteira, né, e que deixasse ele passar. E consequentemente ele pediu também uma carta para que ele levasse para o chefe lá do local, da mata, né, onde ficava, onde era se tirado madeiras, né, que era do rei, né, autoridade do rei, para que ele levasse ali, para que ele desse também autorização e concedesse madeira para que ele pudesse restaurar a cidade de Jerusalém. E assim o rei fez, e ele foi. Só que quando ele chegou lá, a situação era pior do que ele imaginava. Estava tudo destruído, os muros, as casas, estava tudo destruído ali naquele lugar. Só que o que me chama a atenção é que quando ele ficou sabendo dessas coisas, o que é que ele fez? Ele jejuou, ele orou, né? Ele buscou a presença do Senhor. Então, ele se humilhou diante do Senhor, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia, desse sabedoria para ele, pois ele não sabia como agir em meio àquela situação. E o Senhor deu graça para ele. Quando ele chegou ali naquele lugar, estava tudo destruído. E ele começou a ver, a olhar e ver como que ele iria fazer, né? E algumas pessoas ali ficaram criticando ele, né? Não só ele, mas as outras pessoas que estavam junto com ele. Porque o rei, ele enviou também guerreiros, né? Pessoas que eram qualificados, né? Em batalhas. E ficaram criticando ele, falando besteira, dizendo que como que ele iria fazer aquilo, erguer uma cidade sendo que estava tudo destruído. Ou seja, eles não queriam, né? Na verdade, eram do contra. Eles não queriam. E até o nome dos abençoados aqui é o nome Sambalate e Tobias. Eles ficaram falando que ele não iria conseguir fazer, não iria conseguir erguer aquele muro, aquela cidade. E ele sentiu desejo profundamente de estar ali fazendo aquelas coisas. Então, o que nós podemos ver aqui? Neemias, ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar o povo, pois o povo ali, além de perdi todo o meu raciocínio. Onde era que eu estava mesmo? Oh, Jesus. Além da cidade estar destruída, o povo também, eles se afastaram totalmente de Deus. Eles estavam afastados espiritualmente do Senhor, não queriam mais saber, né? E essa questão, temos que entender que um ministério de restauração não é fácil. Quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei, assim, da nossa situação. Qual é o objetivo da APN? É restaurar, né,
restaurar aquilo que se havia perdido, que se perdeu com o tempo, né? Que é buscar a presença do Senhor verdadeiramente, mostrar para as pessoas que servir a Cristo, servir a Deus, não é só falácia, não é só dizer, Jesus te ama, igual coisa parecida, mas sim ter a vida com Deus, ter uma vida verdadeiramente com Deus. E algo que me chamou bastante atenção nessa semana é o pastor ensinando que tem uma diferença muito grande o homem de Deus, a mulher de Deus, para o homem e a mulher que Deus usa, né? Tem bastante diferença. E o que o mundo, as pessoas têm pregado, têm vivido, é que tudo isso é a mesma coisa, sendo que não é a mesma coisa, é diferente. E Neemias aqui, quando ele soube a notícia de lá de Judá, ele sentiu grande desejo no seu coração de fazer alguma coisa. Então o que ele foi fazer? Foi buscar a presença do Senhor, foi pedir socorro. Senhor, o que eu faço? Como que eu posso fazer? E quando ele foi para ali, ele já sabia o que era que ele ia fazer, porque durante dias ele ficou, buscando o Senhor, e o Senhor falou com ele como que era para ele, como que ele devia agir. E a palavra fala que quando ele chegou lá, ele ficou olhando, saiu à noite, montado no seu cavalo. A situação lá era tão feia, tão precária, que não tinha nem lugar por onde ele passasse direito, por onde ele andasse, né? Ele saiu para ver e as pessoas não sabiam o que de fato ele pretendia fazer. Só sabiam que eles estavam lá para fazer alguma coisa, para reerguer o muro, porém, mas não sabia como seria. E ele saiu ali, ele já sabia como iria fazer tudo, porque o Senhor já tinha falado para ele. Então, para isso é necessário ter o quê? Um coração aquebrantado. Alguém pode ler do capítulo 1 e o versículo 4? Por favor. Versículo 4. Neemias. Capítulo 1, versículo 4. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. Então, quando ele ficou sabendo de tudo que tinha acontecido ali, ele foi buscar, a presença do Senhor, invocou o Senhor. Aí ele também é importante o sentimento de se colocar no lugar do próximo, Então ele se colocou no lugar daquelas pessoas que estavam ali, como elas estariam, o que iria ser delas, Então um verdadeiro discípulo, ele também tem que saber se colocar no lugar do próximo. Amém. Então, o que temos que fazer? Temos que fazer o que Deus nos chamou para fazer. Tem muitos discípulos, pessoas se dizendo discípulo, mas não quer fazer a vontade do Pai. Não quer se humilhar diante do Senhor. Acha que humilhar... Tem muita gente por aí dizendo que... tem até aquele dizer que o pessoal diz que os humilhados serão exaltados, os humilhados serão exaltados, não sei o quê. Conversa. Ai, Deus. Então, muitos não querem fazer a vontade do Pai. Então, ele jejuou, orou perante Deus. E Deus deu a sabedoria para ele. E o que ele tinha também era muita humildade, ele era humilde. Os discípulos do Senhor têm que ter humildade. Em Neemias, primeiro, no versículo 6. Pode ler o 6? O 6, E ele jogou
atentos, os teus ouvidos, os olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Eu faço dela de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Então ele foi fazer o quê? Ele foi se humilhar perante o Senhor e reconheceu, né? Que todos tinham pecado, inclusive ele estava, né? Se humilhou, pediu socorro para o Senhor. Olha, muito sério isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele reconheceu o seu erro, né? Reconheceu que estava errado e que toda a casa de Israel estava errada. Ele teve um coração voluntário. Quando ele ficou sabendo, ele sentiu desejo no coração de fazer alguma coisa. Então, voluntário. O discípulo tem que ser voluntário. E os discípulos daqui dessa casa são voluntários. Né, pastora? Ele estava no Palácio Real, né? Então, era como se era o povo dele, mas se ele quisesse ficar assim, da mínima, né? Sim, ele poderia, ele era. Ele estava bem. Ele estava trabalhando, né? Estava lá servindo o rei, ele poderia muito bem ficar lá no canto dele e quisesse que se virasse. Só que ele se compadeceu quando ele ficou sabendo, ele ficou muito triste e foi buscar o Senhor. Tomou uma atitude, né? Indignou ele, moveu ele a tomar uma atitude. Ele esperou que o outro poderia ter, por exemplo, orado. Senhor, levanta outro. Pois é. Você vai se comportar bem. Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, levanta alguém que vai fazer isso. Né? Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele mesmo tomou uma atitude de ir, porque aquilo indignou ele. Como assim a cidade, na minha cidade natal, onde meus pais né, ali estabeleceram, está dessa forma, não, eu vou lá e vou resolver. Um exemplo a se seguir. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se colocou, né, no lugar, né, das pessoas ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei enviou ele chegou ali naquele lugar. E quando ele estava se preparando para fazer algo, que os inimigos souberam e começaram a fazer coisas para tirar a atenção, né? Começaram a querer distrair eles, para atrapalhar mesmo. Mandava recado, e no final de tudo ainda teve até uma profecia. Só que depois ele descobriu que a pessoa que entregou a profecia tinha sido comprado. E algo incrível que fala que quando eles estavam lá erguendo os muros, que os inimigos começaram a ameaçar, dizer que eles não iam conseguir, que eles pensavam que eles eram o quê, que por um acaso eles achavam que eles iriam conseguir levantar aquele muro. E eles começaram, né, entre eles se organizarem, né, e era levantando o muro e com a mão levantando o muro, com a outra mão a espada na outra mão. Gente, vai ser muito louco, né? Ali segurando a espada, já todo mundo preparado para que na hora que os inimigos aparecessem, eles entravam na guerra, né? Era trabalhando e ao mesmo tempo pronto para a batalha, né? Gente, muito incrível isso. Meu Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor mesmo para fazer essas coisas.
Então ele viu que precisava ser feito alguma coisa ali por aquele lugar. E assim ele se levantou e foi para fazer. E consequentemente foram outras pessoas, né, para ajudar ele. E ali não faltou nada. Eles se organizaram, não faltava comida, sendo que tudo estava destruído, gente, as casas, não tinha mais nada, os muros da cidade estavam caídos, não tinha nada. E eles se organizaram de forma que vieram outras pessoas de outros lugares para se unir a eles, e ali eles conseguiram reerguer o muro. Então, o homem e a mulher de Deus deve estar na direção de Deus, né? Deve estar pronto. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa deve estar pronto para fazer aquilo que Deus quer. E ele se levantou e fez a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, irmãos, é com as distrações, né? Vocês podem perceber, depois eu convido quem não conhece, ler, é maravilhosa essa história. Estou só assim, porque é muita coisa, né? Porque vocês podem perceber que quando eles estavam ali, as pessoas estavam distraindo eles. A distração era visível, eles queriam fazer qualquer coisa para que aquilo não. Olha o nome do abençoado que era chefe. É Sanbalate e Gésem. Sanbalate e Gésem. Tinha Tobias também. Então eram os que eram o chefe, né? Os caras mesmo que estavam ali na frente e queria fazer de tudo para que eles não conseguissem levantar o muro, para que eles não conseguissem restaurar a cidade. E fazia de tudo. Mandava mensagem chamando ele, falando que queria conversar. Aí ele pegou e disse: não posso ir porque eu tenho uma obra a fazer e se eu for a obra vai parar. E eles insistiam e mandava outro mensageiro. Diz para ele vir aqui, que a gente precisa conversar com ele, que não sei o que, não sei, conversa fiada. E isso tem muito, né? Isso, fazendo chacota também. Isso, ficavam fazendo chacota. O tempo do muro, né? Fui aqui, aí falou: o vento da manada de uma raposa. Não, manada da raposa. Isso. A raposa vai passar só o vento do lado dela, vai derrubar o muro. E eles não estavam nem aí, não queriam nem saber, estavam mesmo trabalhando com todo fervor e não queriam saber de nada. Propósito. Pois é, o propósito. Diz que nós temos que ter o propósito, gente, de estar daquilo que nós estamos fazendo. Obrigada. Ter propósito em tudo aquilo que a gente for fazer para o Senhor. E ter cuidado com as distrações, porque às vezes as distrações são coisas assim que aparentemente parece ser boa, até mesmo de Deus, mas só que não é, né? Não é. Às vezes pessoas vêm falar, vêm até mesmo nos convidar para fazer outras coisas. Temos exemplo. Ai, Jesus, que a gente lembra assim, fica sorrindo, sabe? Mas que é muito sério. Pessoas que vêm para nos tirar do foco, nos tirar do caminho. A gente tem que estar firme e ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Tem que ter
Nem direita nem esquerda, mas avante, né? Olhar para frente. E é isso, gente. É esse o propósito desse ministério. Pode falar, irmãs. Não, eu ia falar, essa distração aí que percebe também. Porque a gente tem você sabe que é mais questão espiritual, né? Que a igreja parece que assim, passada, ela tinha uma certa ativação mais espiritual, ou seja, mais. Parece que mudou assim um pouco, né? Você pergunta, meu Deus, mas o que foi? Porque a igreja antiga era como se ela fosse mais concentrada. Isso também. Mais focada assim, no lado espiritual. Hoje em dia tem muitas coisas que distraem. A distração distrai a igreja, por exemplo. Ele está rolando um culto, as pessoas estão focadas aqui. Flash, no celular, filmando, andando. Tomando água, indo ao banheiro. Uma pessoa muito famosa lá que ele quer ir lá e tirar uma foto. E aquele lado espiritual vai se concentrar, né? Nem tá focado no Espírito Santo e tal, né? Aí tem muito ainda que tomar muito cuidado. Infelizmente acontece muito isso. A pessoa dizer, eu vou à igreja, vou pro culto. Só que na verdade nem sempre é um culto, gente. Na maioria das vezes é um show, né? Algo que vai alimentar o ego, ali a alma mesmo, ali a pessoa, sabe? Não vai. A pessoa chega, entra e sai do mesmo jeito que entrou. Não sente a presença do Espírito Santo, né? Às vezes, a maioria das vezes ele nem tá ali. Né? Nem tá lá. E é isso que as pessoas têm buscado, a maioria das vezes. Eu posso ver mesmo no meu trabalho. Tem algumas pessoas lá que é muito difícil, não falando de ninguém, mas é algo assim que a gente presencia e tu fica olhando, meu Deus. Dizer, vai vir cantor fulano de tal. Eita, eu vou, vai ser uma bênção. Que nem uma vez, esses meses passados aí veio, acho que foi a Gabriela Rocha aí pra praça, né? Eita, vai ser uma bênção, o culto vai ser uma bênção. Eu fiquei imaginando, aí foi passando assim, tipo um filme na minha mente. Eu digo, como? Num lugar aberto, onde tem pessoas que vão ficar andando, pra cima e pra baixo, tirar atenção, como que vai ser? Não é um culto, vai ser um show, né? Num lugar aberto. É porque na verdade a pessoa não está indo pela presença de Deus, para sentir a presença de Deus, está indo pela pessoa que é colocada como estrela, entendeu? Na mídia, entendeu? Porque a pessoa é famosa. Não é pelo amor de Deus que ele está indo ali, não é para sentir a presença de Deus. Está indo por uma pessoa que ele nunca viu na vida, simplesmente porque é famoso, entendeu? E então isso aí a distração. Essa daí é a distração. Mais ou menos assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as distrações que vêm para nos tirar do foco. Sabe por que hoje aqui nessa casa de oração hoje, tem muita gente aqui dentro? Vou ser bem sincero. Porque não tem ninguém oferecendo uma cesta básica e ninguém oferecendo 100 ou 50 reais, por isso não tem ninguém ainda. Mas tipo assim, pessoas que vêm com esse foco, nessa instituição, não faz falta. Entendeu? Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão isso mesmo de verdade. Então vai vir na hora certa. Na hora certa Deus vai mandar, está mandando, né? Não vai deixar de faltar. É mais. Esse tipo de distração aí não vai rolar. O nome do Senhor. Temos discípulos de Jesus aqui. Yes. Amém, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Temos que ter cuidado com as distrações. E qual é o objetivo da plenitude? É levar avivamento para as nações. E como que iremos fazer isso?
temos que estar focado, né, naquilo que o Pai está falando, está fazendo, né? E vamos olhar para frente, vamos seguir o anjo da igreja. Aquilo que ele disser, vamos fazer, vamos fazer. Amém? Então é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava assistindo o vídeo da consagração da Consul, de Goiás, o Shalom filmando, e algumas coisas que foram liberadas pelo nosso apóstolo, presta atenção. Por exemplo, ele disse que ia buscar aqui durante o ano. Depois iríamos para um lugar muito maior. Isso já está agora 9 meses. Já vamos para um lugar muito maior. Ele disse que viriam pessoas de todos os lugares. E me viu dispensando essas pessoas. Ele falou assim, não dispense as pessoas. São ovelhas que o Pai está te cuidando. Elas vêm feridas e machucadas. E você não pode dispensar, dizer, não, você tem que honrar o seu pastor, você tem que falar com ele. Não despreze ele. Essa foi a obra. Diz que viriam de todos os lugares. Da Batista, da Assembleia, pentecostais, tradicionais, neopentecostais, católicos, espíritas, umbandistas, candomblecistas e por aí vai. E de fato nós vemos que já está acontecendo. Isso é maravilhoso. Isso também que viriam empresários, enfim, muitas coisas foram feitas. E viriam cruzadas para a Venezuela, também é a primeira nação que nós iremos colocar. Que fortemente para a Alemanha é nossa. A Alemanha é nossa. Uhul! Glória a Deus. Então, assim, nenhuma das promessas do Senhor ela esteja no Senhor. Então, mas para que se cumpra é preciso alguém corajoso como Neemias. Eu creio que nós estamos chegando no tempo crucial que nós temos que ter esse mesmo coração que Neemias teve. Coração disposto, coração inconformado. Se hoje nós estamos aqui, se hoje você existe por causa de um coração inconformado. Meu. E até hoje eu não me conformo com isso. E viver um evangelho diferente daquele que Jesus anunciou. Um evangelho diferente daquilo que está escrito. Um evangelho diferente daquilo que Deus espera que vivamos. Então, eu poderia ficar orando, Senhor, envia alguém, né? Outro lugar. Levanta alguém nessa cidade. E nunca Deus me permitiu fazer isso. Ele disse, vá você. Não você que identificou, agora resolve. Da mesma forma, preste atenção nisso, eu vou falar. Se você vê algum problema, seja dentro do ministério, seja na sociedade, não chegue e fale assim, pastor, por que você não faz isso? Não. Chegue, pastor, vamos fazer isso. Já chegue com uma solução. Já chegue querendo tomar partido naquilo, trazer ser a solução para aquilo. E essa frase é muito forte que eu vou falar agora. Se nós não fazemos parte da solução, nós estamos sendo parte do problema. Amém, Jesus. E nós não podemos ser parte do problema, nós temos que ser parte da solução. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
falou assim, se você não ficou indignado, né, se você não te causou indignação essas declarações, não existe amor da e ele falou algo muito interessante. Aquilo que indigna você, né, que deixa você indignado, é a partir daquele momento que o teu propósito ele quer ser cumprido, entendeu? Que ele quer, como se diz, liberar, ele quer que você siga isso. Foi muito forte, eu tirei tanto, porque assim, realmente, o que eu vivo hoje é a partir de uma indignação de Deus, entendeu? Quando aquela fábrica explodiu, né? E morreu pessoas lá dentro, né? E Mateus ficou muito indignado com aquilo, porque ele falou, inconformado, por que Deus não falou, entendeu? Que não estava sensível, né? Deus poderia ter falado com alguém, Deus deve ter falado com alguém que ia acontecer, então te traria intercessão e tudo mais, né? E foi a partir do momento ali que ele começou a despertar para uma outra situação. E foi daí que veio o mas ele começou, então foi uma indignação dele. Então veio muito forte, e realmente é isso. Eu falei, se está acontecendo essas coisas nesse lugar, é porque o Filho de Deus não se posicionou. Essas coisas não acontecem porque a igreja não está posicionada. Entendeu? Quando alguém deixa de fazer a sua parte, é isso que acontece na sociedade. Entendeu? Nós temos a responsabilidade. Eu sou igreja, né? Eu sou filho do Senhor, congresso, estou ali na reunião, eu tenho responsabilidade. E quando eu vejo que fazer a minha parte, as consequências são essas. Eu falei num lugar onde não deveria, a Assembleia de Deus é muito grande aí naquele lugar, né? É muito grande. E por que essas coisas acontecem no lugar onde a maior igreja está lá? Entendeu? Eu fico assim, meu Deus, então são essas coisas, entendeu? Ele veio fortemente no meu coração, Senhor. Literalmente, uma frase, uma coisa que é muito importante mesmo. Eu não te atrapalho, Senhor. Eu falo, Senhor, mas eu posso fazer minha parte, sabe? Não posso parar. É que nem quando o Elias, né, como você mencionou na mensagem passada, quando ele foi para a caverna, e Deus falou com ele ficou lá frustrado, né? Porque eu não tinha sido cumprido e tudo mais, e ele estava sozinho. E aí ele falou, Deus falou, mas por que tu está aqui ainda, né? Eu não mais sabia assim, eu vou ter uma parte, né? Porque Deus não, por que você está aí? Não, Deus falou, por que você está aqui? Porque ele está aqui. E falou que 7 mil eu tinha sido cumprido, e realmente, quando ele tem coragem de sair de lá, o que acontece depois? Né? Quem ele conhece, quem mais vem Eliseu depois dele, né? Que faz coisa extraordinária, que dependia da missão dele, e ele não paralisou. Se ele parasse, se ele ficasse, ele continuasse naquela caverna, né? A gente não conheceria Eliseu, a gente não saberia da sunamita, entendeu? Não saberíamos do exemplo dela que ela dá, daquela mulher que busca a presença do Senhor, que ela não se conforma, né? Mas só convive a igreja, ou está ali, ou mais, não, ela quer mais, ela quer a presença do Senhor. Então a gente conheceu através da vida do Eliseu que veio depois. Ele não se conformou e ficou naquela caverna. Tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Então, quando eu não faço a minha parte, a desgraça acontece na sociedade. Literalmente, porque eu deixei de fazer a minha parte. Então, traga tudo. É verdade. Então, a gente tem que fazer essa parte. Isso, que Deus fala com uma pessoa, assim, eu não aprendeu que quando eu faço o que eu te mando, eu faço a minha obra, Deus padece. A palavra é Deus. Eu acho que a pessoa não pegou, né? O Deus dessa palavra. Se eu observar essa pessoa que é E é verdade, gente. Então, se Neemias não tivesse se posicionado, o que teria acontecido com aquele povo? Eles estavam, a cidade havia sido destruída,
eles estavam longe de Deus, né? Iriam todos perecer, né? Porque o objetivo do inimigo era aquilo mesmo. Então, quando eles conseguiram destruir a cidade, eles ficaram tudo felizes. Quando eles souberam que havia um lá que tinha se levantado, tinha ido lá para tentar reerguer a cidade, eles ficaram bravos, né? A palavra diz que quando o muro estava na metade, eles quiseram guerrear com eles, né? Quando eles souberam lá que estava na metade do muro, a construção, eles queriam ir lá para... Foi quando cada um pegou uma espada, era levantando tijolo com a mão e com a outra espada segurando aqui, e o negócio estourando. Destreza, né? Sim. Uma mão com a colher de pedreiro e outra mão com a espada. Com a espada, né? E eles não dormiam. Verdade. Verdade. Eles revezavam, né, entre si. E eram mulheres e crianças e todo mundo. Eles tinham um propósito. Sim. E eles zelaram por esse propósito. Nós também temos um propósito. Exatamente. O muro foi construído em 52 dias, né? Nós temos que zelar por isso. 52 dias. Algo que me conformou nesse vídeo, realmente, é que esse missionário faz uma grave denúncia. Ele diz que tem gente que pode ajudar, mas não está ajudando. Tem gente que pode enviar ajuda para os missionários que estão trabalhando com essas crianças, resgatando as crianças, restaurando a dignidade delas, dando um lar, ali, dando assistência a elas, né, uma educação, seja um tratamento para elas, tanto físico quanto psicológico. Eles estão fazendo de uma forma, sabe, na raça mesmo, porque não tem recursos, ou muito pouco recursos. E quem pode ajudar não está ajudando. Ele fala que foi a megas igrejas, a líderes que tem grandes igrejas, mas eles disseram que não vão ajudar. Tipo assim, eu não quero me meter. Entendeu? É um Né? absurdo isso, cara. Não quero me envolver nisso. Isso. Deus já confirmou algo no meu coração. Falou, esses caras grandes não querem fazer? Pode deixar, como é que eu faço? Nós já temos feito na África. Nós temos um profeta. Ele tem se tornado um amigo meu, pessoal, que eu admiro. Posso dizer que é um homem de Deus, baseado nos critérios, né? Não é simplesmente um homem usado por Deus, mas é um homem de Deus. O nome dele é Agil. O nome dele de ministerial, né? Só que o nome dele de nascimento é Januário, é o profeta Januário. E tem uma igreja na África, ministério. E ele cuida de famílias. Ele tem a família dele e ele tem várias famílias. Quando falta um caderno para a criança fazer a lição da escola, vão onde? Lá com ele. Vão lá na casa do homem de Deus. Nossa, E que maravilhoso. e eles fiquei muito chocado. Assim. Deus falou assim: faça essa oferta para ele. Peguei e fiz. E ele pegou e uau, ele falou assim: uau, homem de Deus, apóstolo de Deus. Até rima. Pô, cara, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Acabei de tirar dos meus recursos para atender uma filha que veio pedir não tinha caderno. Então eu meio que quase escutei meus recursos. E você nem fez a oferta. Entendeu? Assim, então não tem preço. É muito bom isso, muito maravilhoso. E eu falei, cara, então nós estamos fazendo alguma coisa, nós vamos fazer.
nascer no reino de Deus. Jesus. Claro, deve criar os riscos causas. Aí ela começou a trabalhar, inclusive ela veio aqui na congregação dele, ela pegou vários milagres, assim, para a igreja aqui, parecia esse conto de fada, né? Assim, uma fantasia. Era umas coisas assim, sem Não se vê, as casas onde ela estava lá, falou isso, né? Ela falou que Deus abençoou a cidade dela, era uma cidade esquecida, era um vilarejo, mas Deus abençoou tanto aquele vilarejo, que a economia do vilarejo superou a capital, né? Eu tipo assim, a autoridade entendia por que aquele começou, porque ficou fértil, teve água potável, eles começaram a ganhar recursos para fazer construir as casas, cuidar das crianças, educação, tá. Isso é uma coisa muito triste que aconteceu, porque quando ela veio para cá, o pai chorou mais, porque ela não deixava voltar. Posso barrar ela, né? De voltar para lá? Isso, porque isso lá falou. Aí isso, ela aqui ela realidade, né? E também eu percebi assim, que ela não fosse honrada, né? Não é aquela honra, eu não quero falar, não, mas é porque a honra do Senhor, mas só que assim. Só que assim, o que o pastor é honrado, o pastor presidente era honrado, tipo assim, todo mundo fica em guerra, tapete, e aquela missionária que veio, ela lá atrás, assim, pronto, renunciada, entendeu? Tá, meu Deus, como que pode, né? É o que ela fez, ela arrumou um meio de recursos próprios e voltou, porque ela dizia assim, que ela queria morrer na obra, o meu corpo vai ser enterrado lá. Ela falava, eu quero ser enterrada lá, eu não vou. Aí ela foi. Só que ela foi e ela se separou da igreja. Ela conseguiu, porque como ela tinha influência, né, por separar a igreja da igreja. Aí eu estava perguntando por que isso. Quando na realidade a igreja ela tem muito poder para fazer o que a igreja faz é assim. Ela fala, não, mas a gente não pode, né, tocar. A outra coisa também que eu sempre questionei assim, com relação à igreja, é porque assim, paga um ano no evento de uma festa, tipo assim, a igreja comemorando. Ela passou 70 anos, mas eles adulteraram a organização e colocaram por 100 anos. E é uma coisa que a gente tem certeza. Os membros têm certeza. Ixi, quiser. Aí o que acontece? Para um evento, já está tudo errado, para ganhar nome, adultera lá a idade da igreja. Tira todos os anciãos da frente, os velhos, os novos. Você congregava nessa igreja. E no evento ele paga, tipo assim, 5, 6, 7 cantores, cada um 5 mil, 40 mil, entendeu? Aí os cantores vêm aqui no hotel, vai ter carro, vai ter comida, um pouco melhor. Aí você pensa assim, você olha, anda pela cidade inteira, aí só tem umas igrejas, congregações, você não vê uma escola de música, você não vê uma clínica, nada. Aí você vê jovem nas drogas, você vê jovem nos crime, idosos. Que é pago de artista, né? Poderia ter sido investido. Onde que é? Aí eu visitava. Eita Deus. Calma, profeta. Aí eu olhava assim, ficava idoso, tem dias que não recebia visita, eu falava assim, pra ela, assim, a visita de um pastor, se o pastor chegasse pra ela, era uma coisa de outro mundo, não era possível. Mas quando o pastor chega na igreja, ele chega, vai atentar como uma estrela. Resumindo, o Espírito Santo está sentado no banquinho lá atrás. Nem tá. O banquinho, o pastor é
Foi embora, faz hora, faz isso tempo. Lá de fora, que a igreja está pensando, tá? Aí, tipo, se alguém se levanta e diz, ei, não toquei no nome do Senhor. Não toquei esse profeta, né? Aí, quando eu vim pra cá, eu comecei a abrir em relação a isso. Eu estava debaixo de uma maldição e não via, porque é um líder amaldiçoado. Tá? E como é que ele vai abençoar a igreja de Deus? Né? Aí por isso que a igreja não, tipo assim, aparentemente ela está andando, mas ela está morta. Só vê paredes, tudo isso para aquela cidade. Mas quando a tradicional, que era a igreja que eu saí também, né? Quando ela saiu, por causa daquela questão da indignação, também, tudo é indignação, você via lá, ele pegava todas as comida, alimentação de gincana que o jovem fazia para missões, aí ele começou a entregar lá para o povo, né, do interior lá, para tentar conquistar o povo, porque eles então quer dizer que está sendo feito para barganha, que eu fazia lá na cidade, no sol, e era empolgado com isso, né? Eu juntava caminhões de missão missionário no campo, passando fome, necessidade de ter nada, e aqui feijão estragando, arroz estragando e jogando fora. Salão onde o pastor está lá, não recebe recurso de mar, tem que se virar, e quando varar já tem reclamação, tem negócio, tem que levar. Então mudou, assim, investiu, é igual os valores do Brasil, né? Está investido certo, está errado, o errado está certo, aí eles pegou o mesmo modelo. Resolvi, para mim ter um pouquinho de entendimento, é melhor ir no celular, botar um louvor baixinho e orar sozinho. E orar sozinho. Aí, tipo assim, o jovem não tem expectativa de trabalhar na obra, de ser um obreiro. Assim, um obreiro não, fala assim, né? Tem aquela chama, morre. Aí o que vai? Daqui um dia rapidinho. Vai pro mundo. Aí começa a postar vida da igreja, porque não tem foco, não tem propósito, não tem perspectiva, não tem nada. Aí vem uma pessoa lá tocando, prostituindo, acha que está tomando ceia indignamente, aquele negócio todo, a vida toda errada, e está lá, virou uma moda. O Espírito Santo está fora há muito tempo, batendo na porta da igreja, ei, deixa eu entrar, Não, é isso mesmo. As almas perecendo, morrendo em depressão, mas graças a Deus que eles reconhecem, né? Graças a Deus que a BN Church nasceu, né? Tem 7 mil aí. 7 mil que não se corromperam e não irão se corromper em nome de Jesus. Amém? Amém. Que momento legal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo interrompido. A gravação do